Oi, sexto B. Aqui é a professora Roberta. Vamos lá, né? Mais uma aula de ciências. Estamos aí dando início ao nosso módulo 11. Então, se você não pegou sua apostila, pega a apostila, pausa o vídeo, vai lá, ok? Pegou a apostila? Abre na página 290. Vamos começar, né? Olha só, nós vamos começar com uma imagem, de novo, né? Nossa, uma imagem feia, né, de se observar. Mostrando o quê? É a representação de um lixão, ok? Mostrando o quê? Vários elementos que podem ser encontrados nesse tipo de ambiente. Então, nós temos aí, olha só, pessoas trabalhando, né? A gente já estudou sobre isso. Essa realidade é dura, mas ela é real, né? Ela existe mesmo, é uma realidade aí atual, infelizmente. Nós temos muitos animais, né? Nós temos um cachorro aí, nós temos urubus, nós temos porcos, barata, rato, mosca, mosquito. E se procurar, é capaz de achar mais, né? Principalmente seres que nós não enxergamos aí, né? Que são aqueles microscópicos, né? Os micróbios. Então, cheio de seres vivos nessa imagem, nesse ambiente sendo retratado aí, né? Então, primeira atividade, né, que eles pedem aí para a gente identificar. Então, foi identificado, né? Tem muito ser vivo aí, além do ser humano, que é triste, né? Agora, como será que esses seres vivos se relacionam com o título desse módulo? E qual é o título? Olha, resíduos sólidos, poluição e saúde pública. Nós vamos ver, né, que as pessoas que estão expostas aí nesse ambiente, elas, poxa vida, a saúde está comprometida, né? Elas podem adquirir alguma doença. Poluição, tá vendo uma queimada ali no fundo, lixo queimando? Poxa vida, o ambiente está sendo bem prejudicado, né? Então, tudo isso por causa do resíduo sólido sendo liberado para um local bem inadequado, né? Vamos seguir, ó. Resíduos sólidos e poluição, qual a relação que existe, né, entre esses dois termos? Então, dependendo de como os resíduos sólidos são dispostos no ambiente, determinadas substâncias em altas concentrações podem poluir a água, o ar e o solo. Agrotóxicos, por exemplo, que são usados em plantações, podem chegar com as chuvas e a irrigação aos rios, poluindo a água. Já a queima de pneus libera gases tóxicos, levando à poluição do ar. O derramamento de substâncias tóxicas em um terreno, como no caso de vazamento de oleodutos, pode causar a poluição do solo e das águas subterrâneas, ocasionando sérios impactos ao ambiente. Então, os resíduos, eles têm substâncias tóxicas, eles contêm sim substâncias tóxicas. E esse termo tóxicas, em grego, né, tóxico, significa veneno. Essas substâncias, elas podem de alguma forma serem liberadas, né, ou diretamente ao ar. E aí tem os gases tóxicos, como por exemplo do pneu que eu li. Chegar até a água de riachos, de rio. Pode entrar em contato com o solo, infiltrando-se e atingindo os lençóis freáticos. Lembra lá do caso do lixão, que o chorume, né, que sai da matéria de decomposição, infiltra na terra, infiltra no solo e atinge o lençol freático. Tudo isso é tóxico, tudo isso é um problema. E aí nós chamamos isso de poluição, certo? Na imagem abaixo, olha só, tem algumas consequências da poluição causada pelos resíduos dispostos de maneira inadequada no ambiente, né? Então, o lixão é a maneira inadequada, colocar esse lixo em cima de um terreno sem qualquer tipo de preparação, né? Então, o solo vai ter aí a infiltração desse chorume. Esse chorume, olha só, aí está atingindo o quê? A água do lençol freático. E olha o que é triste. As plantas, e tem uma árvore representada ali com as suas raízes, planta absorve água para poder sobreviver, né? Ela precisa da água para fazer fotossíntese, ela precisa da água como qualquer outro ser vivo e ela vai absorver.
E se esse chorume está contaminado? A vida da planta está comprometida, né? Olha só, o lixão sendo queimado. Os gases liberados na decomposição e principalmente na queima do lixo podem ser muito prejudiciais, causando doenças respiratórias. Quais? Algumas, como exemplo aí, ó, asma e bronquite. Pode dar problema para a pessoa, mas também a gente já sabe disso, né? Quando você tem eliminação de gases tóxicos aí no ambiente, contribui para o aquecimento global. Então, além da saúde estar comprometida, o planeta também todo vai sofrer, certo? A água que foi liberada, ela pode estar contaminada por metais pesados existentes no chorume. Eu vou falar mais um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre metais pesados, tá? Quando consumimos essas substâncias, elas se acumulam no organismo, podendo causar uma série de doenças. As plantas absorvem os metais pesados do solo e podem causar problemas no seu crescimento e na sua reprodução. E aí, se o ser humano depende do alimento que é o vegetal, ou vai ter menos, ou não vai ter, ou vai absorver do vegetal aquela contaminação também e vai levar para o corpo humano. Olha o problema, né? Não é só, o lixão está ali poluindo o ambiente. Claro que está. Mas olha só a quantidade de consequências ruins, péssimas, para o ambiente, para o ser humano, para a vida das próprias plantas, para o solo, para a água. É um problema muito grave. Então, a poluição gerada por conta de um descarte inadequado de um resíduo, olha que triste, né? Uma consequência horrível, certo? Falamos sobre as doenças, né? Que os gases liberados aí, quando existe a queima, né, desses produtos e as doenças que podem ser geradas aí. Então, asma e rinite. Talvez você conheça alguém que tenha, né? Talvez você mesmo acabe sofrendo as consequências, né, desse problema, mas vamos lá. E todo mundo sabe o que é isso, né? A asma, também conhecida como asma brônquica ou bronquite asmática, então, tudo a mesma coisa, certo? É uma doença que causa a inflamação dos brônquios do pulmão, que se estreitam devido à presença de muco e acabam impedindo a passagem de ar, o que provoca o chiado no peito e dificuldade para respirar. Já a rinite alérgica, ela é o quê? É a inflamação dos tecidos que revestem internamente o nariz, e a gente fala que são as mucosas, tá? Os sintomas são semelhantes ao de um resfriado, como espirros, nariz, ora entupido, ora escorrendo, coceira nos olhos, no nariz e na boca, mas tem mais sintomas. Além da poluição do ar, por meio da emissão de gases e partículas tóxicas, outros fatores podem desencadear essas doenças, como poeira doméstica, mofo, grãos de pólen, gripes, resfriados, ácaros e pelos de animais. Então, nem todas essas doenças têm origem lá no gás liberado no lixão, tá bom? Tem outros fatores aí que podem, né, desencadear esse problema, mas é claro, né, a poluição proveniente aí dos resíduos descartados de qualquer jeito são bem graves para o nosso organismo. Falei que eu ia falar, né? Tudo bem. Sobre metais pesados, ok? O que são metais pesados e quais os problemas que eles trazem para a nossa saúde? Então, são considerados metais pesados certos componentes de substâncias que, quando absorvidos pelo organismo, podem causar vários problemas. Então, alguns exemplos de metais pesados e para que eles servem, né? Onde que a gente utiliza? Chumbo, utilizado na fabricação de bateria de carro, garrafa de vidro, como a de vinho, e de vários objetos de metal. Mercúrio, metal líquido, utilizado em termômetros. Crômio, usado na fabricação de bicicletas e produtos de couro. Cádmio, níquel e lítio,
usados na fabricação de pilhas e baterias de aparelhos eletrônicos, como os telefones celulares. Estão presentes também em plásticos. A presença de metais pesados no organismo, acima de certas concentrações, pode afetar a saúde das pessoas e desencadear certas doenças. Que tipo de doença? Olha, entre elas podemos citar depressão, problemas auditivos e problemas respiratórios, distúrbios do sono, cansaço frequente, dores musculares, osteoporose. Em casos mais graves de contaminação por metais pesados, podem ocorrer perda de memória, convulsões e até a morte. Saiba seguir mais alguns desses problemas. Então, quando eu falei sobre as doenças, eu li aí sobre as doenças, algumas estavam em destaque, né? Estão aí em negrito. Então, estão descritas essas doenças que estão em negritos, ok? Depressão é uma doença que se caracteriza por alterações no humor e no organismo como um todo. Não se trata apenas de um passageiro baixo astral, nem é sinal de fraqueza ou de falta de pensamentos positivos. É uma condição que necessita de acompanhamento médico para ser superada. Depressão, uma doença grave, precisa ser levada muito em consideração e precisa de um acompanhamento médico. Problemas auditivos, que são relacionados à dificuldade de audição, certo? Então, os mais comuns são a surdez e os zumbidos. Distúrbios do sono acontecem quando a capacidade de dormir se altera ou quando o sono compromete as atividades diárias normais de uma pessoa. E um dos distúrbios mais comuns é a insônia. A pessoa deita, tenta dormir, quer dormir, mas o corpo não deixa, né? Tem algo errado ali. Osteoporose é a perda de cálcio dos ossos. E esse osso fica, então, frágil e pode ocorrer uma quebra, né? Uma fratura muito mais facilmente. E convulsões. É uma série de contrações involuntárias e dolorosas de todos os músculos do corpo. Podem ser causadas por traumas, como batidas, tá? Febre, intoxicação e desidratação. Esses metais pesados, gente, lembra, eles são liberados lá no lixão, né? A matéria em decomposição vai soltar o chorume. E como no lixão você não tem controle nenhum do que está lá, se tem uma pilha, tá, em decomposição ali, ela vai soltar um metal pesado, ele vai se infiltrar no lençol freático e pode causar problema nessas pessoas. Então, olha uma consequência, né, do nosso descarte errado desses produtos. Então, sempre que tiver que descartar esses produtos, lembra, tem locais que fazem coletas, né? Nos shoppings tem, alguns supermercados, é só procurar que sempre tem um comércio que recebe esse tipo de material, porque se contaminar o ambiente, olha a quantidade de consequências graves que ele traz para a população humana, né? E para todos os outros animais, para as plantas, isso é bem grave, tá bom? Vetores ou portadores de micro-organismos causadores de doenças. O que é isso? Lembra lá da primeira imagem, né, na abertura do módulo 11, que tinham pessoas trabalhando no lixão, mas inúmeros animais, né, seres vivos ali? Então, vários animais encontram abrigo, alimento e condições favoráveis para a sua reprodução no lixo, podendo se tornar vetores. O que é um vetor? É um agente de transmissão. Ou simplesmente ele carrega o micro-organismo. Aí a gente fala que ele é portador de micro-organismos causadores de doenças. Nós temos aí, é o caso de urubus, pombos, porcos, ratos e as pulgas que estão nos ratos, moscas, mosquitos, baratas. Então, eles estão lá no lixo, certo? Lá, eles têm a condição ideal para eles viverem, para eles se reproduzirem. Só que eles não ficam sempre lá. Eles vêm entrar em contato com a gente. Quando eles vêm entrar em contato com a gente, eles podem trazer micro-organismos que causam doenças no ser humano. E aí,
começa todo o problema, né? Então, vamos agora ver algumas dessas doenças. Quem são seus agentes causadores? Quem são seus vetores ou portadores e a forma de transmissão? Então, o que é o agente transmissor? É o que leva a doença até você, certo? Então, vamos lá. Opa! Agente transmissor é o que leva a doença até você. Agente causador é quem causa. Doença. São várias, tá bom? Então, vamos para a primeira. Famosas, né? Essas daqui você já conhece, ó. Febre amarela, dengue, zika e febre chikungunya. Quem será, né, o vetor ou portador dessa doença? Você também já conhece, famoso, ó, o mosquito Aedes aegypti. Ele leva quem causa a doença até você, porque o mosquito não causa doença. Quem causa a doença é quem? O vírus que está dentro do mosquito. Então, ele é um vetor. O mosquito é um vetor. Ele leva o vírus até a pessoa. E a pessoa fica doente com ou dengue ou febre amarela, né? Por quê? Porque o mosquito picou a pessoa. Então, quando o mosquito pica a pessoa, ele coloca dentro do sangue o vírus. O vírus é quem causa. E o mosquito é quem leva. Quem leva, a gente fala que é um vetor. Ok? Próxima doença. Amebíase. Amebíase, vamos lá. Quem será o vetor? Olha, uma mosca. Mas também pode ser uma barata. Você vê que está escrito ali mosca e barata. Então, a mosca ou a barata, quando em contato com o ser humano, deixa ali um protozoário, um ser vivo microscópico, tá? A gente não consegue enxergar ele com os nossos próprios olhos, não, tá? E como que eu pego esse protozoário, então? Tendo contato com esses insetos, certo? Com água e alimentos que consumimos, que estão contaminados pelo protozoário. Então, não é a mosca encostando em você, não. Ela vai lá no alimento que você vai consumir. Então, ela, por exemplo, parou em cima de um tomate. Tá bom. Só que quando ela pousou ali no tomate, ela pousou e o protozoário ficou. E a mosca foi embora. Como o protozoário é muito pequeno, você não enxerga, você vai lá e come o tomate sem lavar. Pronto. O protozoário está dentro de você agora causando a doença. Então, higiene, né? Lavar bem o alimento que você for consumir cru. Porque se você for cozinhar, você também vai lavar, né? Mas o cozimento acaba matando esse ser vivo. Mas se for consumir cru, é importante lavar bem, porque nós não sabemos o que está ali, nós não enxergamos. E mosca a gente sabe que existe em qualquer lugar, né? Infelizmente, mosca entra na casa mais limpa que tem. A mosca entra só para perturbar a nossa vida, né? Próxima doença, febre tifoide. Olha só, quem será que leva essa doença até o ser humano? Barata, mas também a mosca. Então, são duas doenças que tanto faz. Barata e mosca, elas vão fazer a mesma coisa. Agora, quem que elas levam até o ser humano? Uma bactéria. Então, olha o problema da mosca e da barata. Pode levar um protozoário, pode levar uma bactéria, dois diferentes, né? Olha o problema para a nossa saúde. E contato das pernas dos insetos com os alimentos que consumimos. Mesma coisa. Ela pousou, deixou a bactéria lá e foi embora. Você vai comer e não higienizou tão bem, você acaba comendo essa bactéria. Então, sempre higiene ao comer algum alimento cru, tá bom? Outra doença, tifo endêmico. Quem será o vetor? Rato. Rato vai levar quem? Bactéria. Como que eu transmito, então? Picada da pulga do rato. Então, não é simplesmente o rato. O rato tem pulgas, certo? Igual o cachorro, tem pulga, né? Esses insetos podem viver nesses animais, que as pulgas sugam o sangue, né? Então, vai lá e fica no ratinho. Esse rato, tendo contato com seres humanos, a pulga pula e vai picar o ser humano, porque o ser humano também tem um sangue que ela adora. Só que quando essa pulga picar o ser humano, ela coloca dentro do nosso sangue a bactéria. E aí a doença começa, tá? Então,
A gente não vai se preocupar agora em sintomas de doenças nem nada, tá? Nem se preocupar com a doença em si, tá? A gente vai se preocupar com a poluição, os animais que vivem nesse lixo e os problemas que eles trazem pra gente, tá bom? Próxima doença, e é a última, toxoplasmose. Agora, olha o vetor que transmite toxoplasmose. Pombo. Pombo, cada esquina tem um pombo. Um não, né? Cada esquina tem uma dúzia de pombos. Bonitinhos? Pode até ser, dependendo, né, do gosto de cada um. Mas traz doenças. E uma das doenças é a toxoplasmose. Só o pombo? Não, olha só. O suíno, que é o porco, o urubu e o gato, tá? Mas não fica com medo do seu gato, não. Porque o seu gato você cuida, né? O seu gato você leva para tomar uma vacina. Se ele fica doente, você leva no veterinário. Agora, se você não faz nada disso, opa, vamos cuidar do bichinho, né? Então, ó, toxoplasmose pode ser trazida, né? O vetor são esses animais. E ele vai trazer quem? Também um protozoário. Mas não é o mesmo protozoário da amebíase, não. Tá bom? Assim como a bactéria do tifo endêmico não é a mesma bactéria da febre tifoide. São bactérias diferentes e aqui são protozoários diferentes também. Tá bom? Agora, qual é a forma de transmissão? O que o pombo precisa fazer para você pegar essa doença, né? Você precisa ter contato com a urina e fezes desses animais. Então, mantenha a distância desses resíduos, né? E tudo bem, ok? Primeira atividade que vocês vão responder aí. Então, nós temos uma tirinha que mostra peixinhos conversando. E aí, você vai fazer as respostas, né? Você vai colocar as respostas aí. Eu coloquei aqui na imagem apenas a perguntinha A. Mas você, quando manusear a sua apostila, você vai ver que na página 294 tem a pergunta A, B, C. Vira a página. Tem a atividade de número 1, mas tem o exercício de número 2 com a pergunta A, B e C. Você deve fazer esses dois exercícios que estão na atividade de número 1. Então, pausa o vídeo, resolve esses exercícios e depois continua, certo? Saúde e a doença. E aí? Falamos, né, em doenças que esses animais podem trazer, né? Trazer aí os agentes causadores dessas doenças. E quem traz, você vai lembrar que são vetores, né? Agora, o que é saúde? E o que é doença? Ah, professor, eu sei o que é saúde. Eu sei que saúde é você não ter doença. Tá bom, já é um passo, tá? Só que tem um porém. Eu não posso simplesmente falar assim, não estou doente, então estou com saúde. De acordo com a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, olha a definição que eles colocam. Saúde é um completo bem-estar. Completo. Mas completo como? É o bem-estar físico, mental e social de uma pessoa. Não somente falar assim, não estou doente, estou com saúde. Porque às vezes você não está doente, mas você está meio tristinho, você está meio sozinho, né? Você não está tão bem, então. Então, vamos ver, ó. O que é o bem-estar físico? Está relacionado com a saúde do corpo, né? Com o físico, certo? Então, se você torceu o tornozelo, sua saúde não está 100%, sua saúde não está plena. Você está temporariamente doente. O bem-estar mental está relacionado com a mente. Então, se uma pessoa está estressada, né? Ela ficou nervosa, ela ficou ansiosa, ela ficou cansada, a sua saúde mental está abalada, ela não está em equilíbrio. Então, saúde não é uma coisa que você fala assim, eu sou saudável. Não, eu estou saudável. Por quê? Porque pode acontecer qualquer coisinha, por mais simples que seja, e trazer um desequilíbrio, ou para o seu físico, ou para a sua mente, ou para o social. Como assim social? Quando a gente fala em social,
a gente está falando em relacionamentos, pessoas, tá? Uma pessoa que vive sozinha, isolada, não é legal. A gente sabe disso. Nós precisamos interagir, nós precisamos conversar, nós precisamos desabafar, nós precisamos ouvir. Sozinho não é legal. Então, todos esses 3 fatores influenciam na sua saúde. Então, lembra da definição. Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social de uma pessoa. E não somente a ausência de doença. Tá bom? Eu preciso estar com esses 3 pontos muito em ordem, tá? Agora, é sempre importante buscar, né? Buscar essa saúde mental e essa saúde física, certo? Então, você pode fazer uma caminhada, né? Praticar aí as atividades físicas, mesmo as que são da escola ou não, certo? Você está buscando esse bem-estar físico. Esse bem-estar mental também você pode buscar, você pode, de alguma maneira, trazer um equilíbrio para o seu corpo, tá? Agora, nós temos algumas doenças que são causadas aí simplesmente pela falta do que a gente chama de saneamento básico. Então, o que é saneamento básico? São todas as ações que devem ser tomadas para manter um ambiente saudável. Então, eu estou praticando exercício físico? Ótimo! Eu estou fazendo aí, né, procurando equilíbrio para minha mente, não me estressando, não ficando, né, preocupado, ansioso? Ótimo! Mas se o meu ambiente ao meu redor tá lá, eu vou fazer uma caminhada na rua, mas eu tenho que sair empurrando, desviando do lixo? Poxa vida, eu sei que eu estou exposto a todos aqueles problemas lá, né? Se tem lixo, pode ter mosca. Se tem mosca, pode ter doença. Então, eu fico exposto. Então, eu preciso que seja feito um saneamento básico naquela região. E inclui o quê? Inclui a coleta e o tratamento de esgoto, inclui o tratamento de água para o consumo. Então, chegar nas residências, água tratada, água filtrada. E a coleta de lixo é muito importante, né? Que passe lá o caminhão e recolha esses resíduos, para não ficar ali entulhado, espalhado por todo lugar. Então, saneamento básico, certo? Então, nós falamos que o saneamento básico, ele faz parte do bem-estar social, certo? Por quê? Porque afeta toda a sociedade, né? Todas as pessoas acabam sendo beneficiadas com o saneamento básico. E se o saneamento básico não existe, bem negativo, né? Então, aqui, olha, nós vamos ter alguns exemplos, né, de atitudes, né, de condições físicas das pessoas. Então, na imagem A, você já vê um rapazinho aí, né, com um termômetro, porque ele não está bem. Então, nós temos um mal-estar físico. A saúde dele, naquele momento, não é adequada. Na imagem B, uma pessoa na frente do computador, ele, né, deve ter tido algum resultado aí da empresa dele e tá estressado, né? Então, é um mal-estar mental, tá bom? E a imagem C? Não, a imagem C já tá legal, né? São pessoas praticando atividades físicas, então elas estão em busca desse bem-estar físico. Só que olha que interessante, é uma atividade física em grupo. Então, isso faz bem para o físico, faz bem para a mente e faz bem para o social, tá? Então, é uma dica legal, é uma ideia boa, né? Agora não, agora você está em isolamento, infelizmente precisa fazer as coisas aí sozinho mesmo ou com sua família, né? Pega aí os seus pais, vai fazer um exercício físico dentro de casa mesmo, né? Converse com seus pais. Você está promovendo um bem-estar aí para você e para eles também, tá bom? Mais uma atividadezinha, tá bom? Está na página 296. Então, você vai colocar aí uma listinha
do que você considera essencial para uma pessoa se manter saudável? É a sua opinião. O que será que uma pessoa precisa para se manter saudável? Tá bom? Coloca aí o que você acha que é necessário para a sua vida ou para qualquer outra. E você concorda com a afirmação? A poluição deixa o ambiente doente? E aí? Deixa o ambiente doente? Você concorda? Você não concorda? Descreve aí, tá bom? Olha, mais coisas para vocês fazerem. Você vai virar na página 297. Tem 2 testes. Lê com atenção. Resolve. Na página 297 também começa a tarefa de casa. Tem um texto para ser lido, tá bom? Um dia de Dom. Dom, um menino, ok? Então, você vai ler sobre o dia desse rapazinho. Vai responder uma perguntinha sobre esse texto, tá bom? E depois, na página seguinte, que é a página 298, você vai preencher na sua própria apostila um mapa conceitual. Lembra que na aula anterior eu orientei vocês sobre como preencher um mapa conceitual? Lembra que tem elementos de ligação que vão dar sentido, né, às ligações feitas entre os conceitos, tem palavras-chave, tem setinhas para serem colocadas. Então, olha, vai dar trabalhinho, não é uma coisa muito simples não, porque é a hora de você estudar, colocar em prática o que for lido, o que foi, né, escutado aí por vocês. Então, monta esse mapa conceitual, é uma maneira muito eficiente de estudar, e quem fizer o mapa conceitual, pode ter certeza, esse conteúdo você não esquece não, tá bom? É bem legal, é uma maneira bem diferente de estudar, tá bom? E é isso, realize essas atividades. Na nossa aula online, eu vou fazer as correções, e aí você tira todas as suas dúvidas, ok? Até mais, pessoal!